mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E esse convidado ele vai abrir a nossa terceira temporada de histórias maravilhosas, aprendizados. Essa temporada vai continuar sendo de empreendedorismo, negócios, comunicação, empresas e também vendas. Quem aqui gosta de vender? Na verdade, todo mundo precisa vender. Todo mundo vende, mas muitas pessoas têm aquela crença limitante que não pode vender. E aí, fala, Augusto, o que você acha aí de vender? Como é que é aí, Augusto? Conta pra nós aí um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, Cris. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história, de onde veio esse interesse em vendas, em conversar com pessoas e fazer toda essa parte de comercial. A história começa assim, Cris. Meu tio, todo mundo conhece aqui na cidade de Arcos, né? Meu tio é o professor Julian. Ele foi o primeiro fundador da rádio, né? Aqui em Arcos e é um comunicador nato, né? Enquanto em vida. E desde pequeno ele me levava pra rádio, quando ele montou a segunda rádio dele, a Vertical. Cris, eu lembro que eu ia todo domingo, eu ganhava R$5 por domingo. Era muito naquela época, não? Pra montar um palcozinho lá pra ele, que ele fazia ali... Como é que falava, Renato? Ele fazia ali um show artístico do pessoal, né, local aqui. Que bacana. E aí, isso foi me instigando, Cris, que eu via ele com o microfone, andando pra lá e pra cá, conversando, que é jeitão dele, né? E isso foi me instigando. Chegou num ponto que eu comecei a trabalhar, foi até Expresso Cardoso que me chamou para trabalhar, e ali eu comecei com office boy e cheguei na gestão do comercial lá dentro, e dentro disso... Você tinha quantos anos? Eu fiquei na Expresso Cardoso até meus 19 anos, e ali dentro eu aprendi a vender, mas a área que eu tive mais interesse, Cris, foi a área de transporte. Foi a logística, que no caso eu sou formado, né? Tudo bem que hoje eu não trabalho mais com essa área, mas na época foi o que mais me chamou a atenção. E por isso veio a minha formação em logística. E o interesse por vendas, como que ele voltou de novo? A partir do momento que eu comecei a entrar nesse mercado de vendas. Como assim, Augusto? Entrei, fui para uma contabilidade. Dessa contabilidade, Cris... Eu trabalhei com empresas que atendiam o consumidor final e eu fui vendo como eles atendiam, como eles trabalhavam, e aí eu fui interessando cada dia mais a ter o meu negócio também e a trabalhar dentro dessa área comercial, Cris. Eu conheci o Augusto porque eu preciso de vendas. E aí ele trabalha, né, com a parte da área comercial, e com isso a gente percebeu que precisava melhorar minha gestão comercial, e eu procurei o Augusto. E ele foi fazer meu curso. E aí a importância disso na oratória. Mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Quando você começou a vender, você já sabia comunicar como você comunica hoje? Ou você... Porque é o seguinte, tem gente que fala assim, a gente nasce... Quem sabe vender já nasce sabendo vender. É assim mesmo? Ou Cris, não? Eu sou suspeito de falar, porque eu fiz seu curso e assim, eu amei de todo o coração. Não, mas você já vendia antes, fala sério. Não, mas vamos lá, do mesmo jeito que eu vendo hoje, esse negócio de falar, pra vender tem que ter, né, nasceu pra vendas. Não, gente, venda é técnica. É estudar, assim, o povo fala assim, vendedor, tem muito aquela crítica de vendedor, né, Cris? Sim. E pelo contrário, o vendedor estuda muito. Cris, você, por exemplo, é uma vendedora, né? Sim. Dos seus cursos, Sim. dos seus produtos, né? E você precisa estar atualizando todo dia. E a gente vê cada dia mais o quanto que é importante a gente estudar. E principalmente, depois que eu fui seu aluno, né, no curso de oratória, o quanto eu notei e me agregou, e eu vi que tinha muita coisa para agregar ali. Bom, eu vou falar do seu curso, porque depois eu entro nessa área, o tanto que faz sentido a oratória para quem trabalha com vendas. Sim. Quando, né, você me chamou para fazer o curso e nós fomos lá, aquele primeiro dia, né, que você faz toda aquela movimentação ali dentro, eu já vi um pouco do impacto que eu poderia transformar na minha comunicação, no meu dia a dia.
E dentro do seu curso a gente vê quem a gente era, né? Como a gente se posicionava e como a gente vai trabalhar com todas as ferramentas que você trabalha conosco ali dentro para venda. Justamente pro tanto que a gente vai melhorar, Cris, ali dentro, né? Sim. E a comunicação, o posicionamento, né? Tudo isso trabalhado dentro do curso de oratória, viu, gente? O posicionamento, a fala mesmo, Cris. Eu tinha, não sei se você lembra, eu tinha muito problema com aumentar o tom de voz demais, descer, ou, né, descer muito o tom de voz. Você chegou perto de mim e falou, Augusto, você pode ter mais firmeza na sua voz para você falar, você não precisa... Eu esqueci qual o termo que você usou, Cris. Oscilar, você oscilava. Eu oscilava, isso mesmo. E aí eu vi o tanto que hoje, depois do seu curso, eu pego a sua apostila ali, Cris, volto nela ali toda vez que eu esqueço alguma técnica e coloquei isso no meu dia a dia. E realmente, o patamar da gente muda de comunicação, Cris. Então faz total sentido para a venda. Porque às vezes as pessoas pensam que oratória é só ir lá na frente, ir e falar bem só. Na verdade, vai além, né? A pessoa tem que entrar dentro para se entender, para fazer o autoconhecimento, e foi aquilo que você viveu ali dentro. Sim, né? Principalmente esse ponto do autoconhecimento dentro do seu curso, Cris, eu vejo que ele é muito importante, que pega justamente na dor. O que eu tinha mais de dor ali para curar naquele momento era até questão de vestimenta, como eu me vestia na frente dos clientes, que eu vi que no primeiro dia eu cheguei de um jeito e no último eu saí de outro jeito, questão de posicionamento de vestir, como você trabalha ali na frente, né, os movimentos que a gente pode fazer, o que não pode. Dentro disso, Cris, eu vi o quanto eu tinha... vamos falar assim, o tanto que eu era imaturo e o quanto que eu ganhei de maturidade para posicionar. Olha, e assim, pra mim foi um salto muito grande, Cris. Uhum. E como que eu vi esse ponto para encaixar nas vendas, Cris? Vamos lá, como que eu vi esse ponto? Eu vou trazer aqui, eu vou lembrar do dia que eu te mandei mensagem pra gente conversar, Cris. Nossa, é verdade. Foi. Eu puxei ali, né, vi seu Instagram ali e falei, gente, eu vou mandar mensagem pra Cris, eu vou oferecer e vamos ver o que vai acontecer. E eu lembro que, beleza, marcamos, Cris, fomos lá pro seu instituto, né, e chegou lá, eu lembro que eu falei muito rápido, não sei se você lembra, eu fui te apresentando muito rápido, deu pra você entender, até porque você, né, é fono e consegue ali, né, conseguiu entender. Mas depois que eu fiz seu curso, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, naquela época eu apresentei tão rápido pra Cristiane e hoje eu sei pautar tão bem feito, né, lógico, por conta da oratória, e... Acho que o termo oratória, igual você falou, o povo fica muito enraizado. Vamos falar da comunicação, né, Cris? Isso. O quanto a minha comunicação melhorou, que hoje eu sei sentar na frente do cliente e escutar muito mais ele, Cris, do que eu ficar falando. Isso, que até entra na questão da venda correta, porque às vezes as pessoas pensam assim, quando algum time de alguma empresa me convida para ministrar um curso de oratória em vendas ou comunicação em vendas, é o que a gente trabalha muito mais, ou seja, você escutar o cliente para saber a pergunta que você vai fazer para você vender mais. Sim. Porque se você não escuta o cliente, como é que você vai querer vender aquele produto? E que talvez aí entra na questão da sua venda. Será que a sua venda, quando você lá atrás, no seu tio, quando você observava seu tio, você talvez não era que você era bom vendedor, talvez você era uma pessoa observadora e talvez você escutava muito. Faz sentido? E por sinal faz sentido, Cris, porque quando eu era mais novo, todo mundo me falava isso. Falou assim, algo se observa demais. Olha. Eu vou trazer uma particularidade da minha vida aqui, Cris. Olha que legal. Como eu aprendi a dirigir, Cris. Eu aprendi a dirigir com 11 anos de idade, olhando, Cris. E por sinal com meu tio e com meu avô. E aí chegou um certo momento, eu lembro direitinho, a gente tinha uma roça em Formiga, e aí chegou na entrada da roça, eu virei pro meu avô e falei assim, vô, deixa eu dirigir esse carro? Ele virou com 12 anos, ele virou pra mim e falou assim, você não sabe dirigir, Augusto. Eu falei com ele assim, eu observei muito como o senhor mexe os pés e o tempo de escuta do carro pra trocar a marcha. Eu virei pra ele e falei assim, eu vou dar conta. Aí ele foi, me passou, né, o volante, ó, pra você ver, com 12 anos, Cris Mazão volando pro menino de 12 anos.
Me passou ali a direção do carro, liguei o carro, engatei a marcha primeira e deu um solavancozinho ali, mas eu consegui, Cris. E aí, a partir disso, quando eu trabalhava na Expresso Cardoso também, vou citar até o nome da Andréia, ela falava muito isso comigo. Ela falou assim, Augusto, você sempre observou muito. E por isso que entrou esse ponto que você falou lá do meu tio, do inicinho, que eu era muito observador. E eu entendo muito que o bom vendedor, ele observa muito, que é uma das técnicas de venda. Quer dizer, uma das técnicas de venda. E eu pensei até em entrar aqui, Cris, e falar um pouquinho de uma técnica de venda. Sim, fica à vontade. Que é o speed selling. Sim. Eu vou até abrir aqui uma colinha que eu fiz, Cris. O spin selling é uma estratégia. Ela, assim, Cris, se for pegar, ela é o básico de venda. Sim. Mas sim. ela é o que a gente fala, né? É o arroz com feijão. É o basicão que faz o negócio acontecer. Por quê? Spin é uma sigla que é o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Onde que a comunicação entra dentro disso aqui, Cris? Em tudo. Em a hora de saber... a hora que você vai falar, as perguntas que você tem que fazer e o que você tem que escutar do seu cliente. Eu lembro uma vez, Cris, que nós fomos numa reunião, nós dois, e você tava com um caderninho ali, tudo bem, você falou, mas a hora da pessoa falar, você anotou tudo, você ficou na escuta ativa o tempo inteiro. E nisso você conseguiu desembolar um projeto muito bacana, né? Você apresentou, enfim, e só que por um motivo, a escuta ativa, né, Cris? Foi. Você ficou ali o tempo inteiro, pegou seu caderninho, não teve preguiça. Inclusive, vendedores, andem com um bloquinho e uma caneta, viu? Porque faz total diferença. Quando você anota, você tá com a escuta ativa. É diferente de anotar aqui, de anotar no celular. É muita diferença. E você sabe que uma particularidade daquele dia é que a gente, quando a gente vai num cliente, às vezes a gente espera o cliente enviar alguma coisa pra gente. E aquele dia, o cliente não enviou para poder mais informações. Então, se eu não tivesse anotado tudo, eu não conseguiria ter feito o projeto que eu fiz. Então, quer dizer, nós escutarmos o que o cliente falou, que é o briefing, que é, né, eu chamo de briefing, que eu ensino muito isso na mentoria do PTP, que é Profissão Treinador Palestrante, principalmente, que é justamente para a gente captar o máximo que a gente puder. E aí, por que do caderno? Porque você está aprendendo 2 vezes. Enquanto você está ali anotando, a sua mente também está trabalhando para que aquilo ali funcione, você já está raciocinando. Peraí. E está atento. Tá? Então, isso é importante. E aí entra num ponto dos jovens ou das pessoas de hoje, em que às vezes fala, eu vou guardar. Será que guarda mesmo? Faz sentido isso? Faz sentido. A sua geração? É a sua geração, né? Eu falo que eu venho do ensinamento de mais velho, né? Porque eu fui ensinado ali do meu tio, com meu avô ali no bazar, né? Com esse pessoal mais velho que eu trabalhei. E eu lembro que uma das minhas patroas, eu tinha muito essa mania. Eu gravo tudo aqui. Mentira, Cris, gravava nada. E eu fui muito chamado a atenção por isso, Cris. E aí, teve uma das reuniões quando eu comecei a trabalhar, que viraram pra mim e falaram assim, ó, papel e caneta foi feito pra anotar, Augusto. Usa o tanto que você quiser. E depois disso, Cris, nunca mais saiu da minha cabeça. Pode ser, sei lá, uma palavra que você falou comigo, mas às vezes é uma palavra-chave pra desenvolver tal situação. E dentro disso, né, falando de técnica de venda, né, puxando pro técnica de venda, hoje eu vejo muito o desespero dos vendedores. Às vezes o cara quer te vender a qualquer custo. Exato. E não é assim que funciona, né? Vou falar um pouquinho, por exemplo, de quando a gente estava junto, trabalhando junto ali, né, Cris? Por mais que foi um período curto, assim, que eu fiz os seus atendimentos, mas eu entendi que os seus clientes, Cris, eles estão mais carentes e precisam de ser escutados, mas escutar mesmo, cativar eles, ligar, do que somente mandar um script pronto e falar assim, é isso aqui. Não é. Sim. Porque eu falo assim, pessoa conecta com pessoa. E até pra você comprar alguma coisa, Cris, você tem que estar conectado. Sim. Eu acho que ninguém compra nada sem gostar pelo menos do vendedor ou do que tem o produto, né, a se beneficiar. Mas antes disso tudo, tem a conexão que tem que ser criada. E
é muito disso que a gente falou, da escutativa, de prestar atenção no que o cliente deseja, né? E as técnicas que tem em cima disso, que é o spin selling, né? Que a gente consegue aplicar tudo isso ali dentro, junto com o curso de comunicação. E às vezes, porque às vezes o cliente, por exemplo, nem sempre quando o cliente fala que é preço, né? Ah, tá bom, tá caro. Igual você consegue identificar quando não é. Eu também percebo, às vezes, eu não vou comprar porque agora eu tô apertado. Geralmente você percebe, não percebe quando Sim. é preço ou quando é desculpa. Você consegue, por alguns motivos, você consegue perceber. Cris, eu falo que... Eu vou falar do mineiro, mas eu vou falar do brasileiro também. Cris. Eu vejo assim, o mineiro... Nós, mineiros, nós temos uma mania que a gente não sabe falar não de cara, né? Sim, a dá gente desculpa. A gente dá uma desculpa e eu às te ligo vezes... amanhã, eu te falo amanhã. E na verdade, às vezes você não quer ou você não pode ou realmente não fez sentido pra você aquilo, mas a gente não tem essa coragem de falar. E aí, se você... Ou às vezes também é porque o cliente não viu valor naquela venda. Sim. E aí faltou o quê? A parte do vendedor agregar valor. Que... Eu falo que às vezes a pessoa tem medo, Cris, de perguntar por que você não quer fechar agora comigo? E não tem problema nenhum, Cris. Vai ali, não, tá caro. Peraí, mas tá caro por quê? O que ficou faltando que você não viu ou que eu não te falei pra gente poder fechar essa venda? Sim. Nessa hora, geralmente, a verdade aparece. Ou se não aparecer, ele fala assim, não, é porque eu tenho que ver com o meu marido. E eu gosto de usar a seguinte fala, Cris. Virar pra pessoa e falar assim, mas você acha que o seu marido, ele vai gostar que você faça essa compra ou essa compra desse curso? Você acha que ele vai ver que isso faz sentido pra você ou não? A pessoa vai falar sim ou não. Se ela falar sim, você já pode virar pra ela e falar assim, então qual que é a aprovação que seu marido tem que ter em cima disso? Visto que você já sabe que vai agregar. Que pergunta boa, hein? Gostei. Porque é o seguinte, realmente é muita desculpa, né, que a gente escuta. Porque, por exemplo, vou falar, isso não é pra mim. Eu escuto muito isso. Eu estou olhando isso pra tal pessoa. Né? Isso não é pra mim. Estou olhando isso pra tal pessoa, por isso que eu não vou te dar a resposta agora. E aí, eu morei no Canadá, fiquei um tempo, né, no Canadá, morei por um mês, né? Fiz Gente, me ajuda a palavra. Intercâmbio de um mês. Posso dizer que eu morei, porque eu fiquei numa casa de família. E lá, sim é sim, não é não. E é o que você disse aí do brasileiro. O brasileiro tem essa mania da roda. Né? Então, teve uma vez que eu perguntei pra dona da casa se eu poderia fazer tal coisa ali, que eu achei que ela ia falar, tipo, que ela ia dar uma desculpinha e falar um não, porque eu acho que eu já vi o não. Ela virou e falou assim, não. Aí eu levei susto e falei assim, mas realmente, é não. E ponto. Então, naquele momento que essa pessoa virou pra mim e falou assim, não é para mim, é para... Aí eu fui entender que aquele não ali era um não, mas era uma desculpa. E aí eu fiquei pensando, gente, pra que perder com o meu... Né, não era comigo, tá? Era com o meu colaborador. Fazer o meu colaborador perder tempo, sendo que é uma desculpa, como acontece aí a pergunta que você fez. Que é para ver com o marido, alguma coisa assim, porque a pessoa às vezes está com dúvida, às vezes está olhando em outros lugares, até o seu próprio produto de um livro, alguma coisa, enfim. Mas talvez é uma falta até mesmo de uma decisão própria, de saber o que quer. Sim, né? Concordo. Mas aí que entra, nesse momento, algumas competências, alguns comportamentos que o vendedor precisa ter. Geralmente, eu vejo muito que a persuasão ela tem que ser aplicada, Cris. E a gente fala de persuasão, tem hora que o povo acha que isso é passar a perna, né, Cris? E de forma nenhuma. A persuasão não. A persuasão é você mostrar o que o seu cliente não está conseguindo ver. Lá, olha, eu tenho esse produto aqui, o porquê que esse produto é bom para você? Porque eu já identifiquei que você precisa dessa necessidade, dessa e dessa. E o meu produto vai fazer isso por você. Sim. Assim como o seu curso, vamos falar assim, igual você me citou, o curso de oratória não é pra mim. Pelo contrário, o curso de oratória é pra todo mundo. Pra todo mundo. Todo mundo precisa se comunicar melhor, se posicionar melhor, porque existe aquele caso, né? A gente se vende todo dia, né, Cris? Toda hora, o tempo inteiro. O tempo todo. Seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, no seu relacionamento, dentro de casa, a gente se vende o tempo inteiro.
Então, eu acho que as pessoas têm que olhar com mais carinho e entender que oratória não é nada monstruoso, pelo contrário, é maravilhoso, gente, fazer o curso. Faz, gente, faz o curso. E o tanto que isso agrega na vida e no dia a dia mesmo, Cris. Eu falo que eu acho que eu cheguei a falar isso com você na época. Eu era muito ansioso, imediatista, muito nervoso, estourado. Cris, eu fiz seu curso, eu consigo ter um autocontrole agora, de chegar nos lugares, de não... Às vezes pegava briga que não era minha, Cris, e falar assim, não, peraí, eu sei a hora de eu falar, eu sei a hora que eu não tenho que falar. Isso eu devo você mesmo, viu, Cris? Porque tem uma inteligência emocional dentro do curso, Trabalha a inteligência emocional. E é interessante que eu tava assistindo, não posso falar o que é, porque senão vocês vão saber, mas eu tava assistindo alguma coisa aí. E a pessoa falou o seguinte, que hoje a gente não precisa fazer algo de oratória para falar bem, que hoje as pessoas têm que falar como elas são. Gente, sim, nós temos que ser autênticos, como nós mineiros, né, com o aizinho saindo, com talvez uma fala de mineirês mesmo, sotaque. No entanto, nós temos que ter o respeito de entender que você, por exemplo, é um prestador de serviço, você tem aqui Converte, você Sim. tem uma empresa que presta serviço para outras empresas, Sim. que inclusive são empresas que são reconhecidas em nível Brasil, fora do Brasil. Uhum. Como que você, enquanto um empresário, não vai comunicar bem? Então, quer dizer, isso, gente, vamos parar de colocar tudo no mesmo pote. Isso Faz é muito sentido? sério, né, Muito Cris? sério, porque eu tenho escutado muito isso. Vamos falar igual você falou, vamos pegar empresas, independente se a gente atende ou não, Cris, mas vamos pegar empresas grandes, vamos falar assim, médias, né, na verdade, Sim, pra gente trazer médio contexto para grande já. porte. O diretor dessa empresa, ele é um cara tão preparado, Cris, que se você chegar lá sem conteúdo nenhum, sem técnica, né, sem nada, o cara não te dá nem moral, Cris. Ele nem deixa você passar da sala de espera dele, de recepção. Ali, inclusive, eu tava vendo esses dias um vídeo, Cris, sobre isso. Sobre o cara era um diretor de uma empresa e chegou um vendedor, de qualquer forma mesmo, de qualquer jeito, com uma roupa mais ou menos, sem uma postura física mesmo, e chegou um outro mais alinhado. Esse diretor, ele deu muito mais crédito para esse cara que estava alinhado, entrou para dentro da sala dele, o cara tinha uma dicção impecável, Cris. Ele tinha uma postura, uma comunicação muito clara. O diretor conseguiu persuadir o diretor dessa empresa e fez o trabalho que ele tinha que fazer. Agora pensa, Cris, se você não tiver uma comunicação clara, uma oratória mesmo, falar bem feito, né, bem claro ali, você não chega nem perto dessas empresas, Cris. Vamos falar de business, né, mesmo? Sim, você não até consegue. porque para você fechar com uma empresa dessa, você faz uma reunião. A reunião é pelo Zoom, se for online. Pelo Zoom, você tem que abrir uma câmera. Se for presencial, você vai até a empresa. Se você for até a empresa, você precisa ir bem vestido. Só aí você tem que ter um dress code, você tem que ter ali um código de vestimenta. Sim. Com isso é o que você disse, você precisa estar dicção, articulação. Então, quer dizer, gente, não coloca tudo no mesmo lugar. Então, se você tem a sua galera, desculpa, né? Você vai falar galera, ou você vai falar algumas gírias, depende do seu público. Mas aqui nós estamos falando, nosso público aqui é negócio, empreendedorismo, liderança, nós vamos falar com esse público. Com certeza. Então, até mesmo, porque às vezes as pessoas, influencer, outras mídias, estão falando para pessoas e ali, o vídeo tem que ser autêntico. Autenticidade não significa falar errado. Autenticidade não significa você falar gíria, né? Gírias. Então não é isso. Então, a oratória também não significa falar rebuscado. Pelo contrário, nós vamos trabalhar a sua essência. Então, o que eu venho falar para vocês é que as pessoas estão colocando a normalização de falar errado, a normalização do gerundismo, a normalização da não concordância, enfim. Então, isso que você faz, vamos imaginar, você vai na empresa, como nós falamos. Então, quer dizer, a venda precisa também ser algo que você, na hora que vai organizar seu discurso, fazer um spin selling, fazer uma pergunta, ela precisa vir
organizada? Muito bem organizada, Cris. Porque eu falo... Até hoje eu tava aqui na nossa cidade vizinha em Pains, na parte da manhã, e a Raquel, que você conhece, né, Cris? Sim. Nós estávamos falando das empresas que prestam serviço para essa empresa, e ela virou para mim e falou assim, acabamos a reunião, viemos embora, ela virou para mim e falou assim, Augusto, eu quase perguntei se ele gostou do serviço da empresa X. Eu virei pra Raquel e falei assim, Raquel, até pra perguntar a gente tem que saber. Porque se você me pergunta isso no meio da reunião, uma vez que eu ainda não fechei o contrato com essa empresa, Cris, eles vão achar que a gente tá impondo. E eu não tô lá pra impor, eu tô pra mostrar o meu serviço e não pra denegrir serviço de ninguém. Perfeito. Então até nesse ponto a gente tem que saber o que a gente fala, onde que a gente vai, né? Porque a primeira imagem, né, o primeiro contato é o que fica. Sim. Perfeito. Então, isso a gente tem que ter muito alinhado. Sim. Então, até pergunta, sim, a gente tem que deixar ali... É o que eu falei, né? A gente não tem que pegar um script e colocar pra todo mundo, mas a gente tem que ter uma noção do que a gente vai falar. E uma coisa, Cris, isso eu vou dar até uma enfatizada. Uma coisa que eu não vejo mais o pessoal fazer, Cris, eu passei a fazer a partir do... Depois que eu te atendi, depois que a gente fez o curso, Cris, Sim. é estudar o cliente antes. É estudar, o briefing. Fazer o briefar mesmo, Sim. ou entrar ali, rede social, tentar procurar qualquer coisa desse cliente, ver talvez até um ponto que você possa melhorar e já levar para esse cliente nessa primeira reunião. Você virar para ele e falar assim, olha, eu vi que você trabalha com essa e essa imagem, mas a gente tem uma solução e tem um ponto de melhora para você. Se você usar assim, pensa o tanto que você vai conseguir atingir mais ou crescer mais, enfim. Dá algum benefício pro cliente ver, né? Sim. E isso é muito importante, Cris, a gente estudar o cliente antes. Saber E quem... Porque tem vendedor que não faz isso, Cris. Uhum. Que simplesmente vai ali, faz uma apresentação, desculpa o termo, viu, gente? Meia boca. Meia boca. E não ganha nada. Aí vai falar, é culpa, né? É culpa do lead que é ruim, é culpa do potencial cliente. É culpa do tráfego. Sempre é culpa de alguém, nunca é dele. Nunca para pra se olhar. E na verdade, não, peraí, deixa eu respirar, deixa eu estudar, agora sim eu vou atrás. Deixa eu, né, realmente estudar, pegar mais conhecimento em todas as áreas, né, Cris? Uhum. Tanto a comunicação, tanto o estudo de técnica de venda, e quanto briefar esse cliente. Aí sim você vai ser assertivo para fechar uma venda, Cris. Então a venda não é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, a venda, ela tem que ter estudo, quer dizer, ou seja, é uma habilidade que dá para ser treinada. Claro que por trás da venda a gente tem algumas habilidades que precisam ser treinadas, que seria comunicação, oratória, a escuta que está dentro da comunicação, e o produto. Porque, assim, na verdade, eu lembro que quando vocês também pegaram o produto, meu produto, eu lembro que vocês destrincharam o produto, estudaram muito o produto. E isso é algo que é importante. É muito importante, Cris. Parece óbvio, mas, gente, aquela questão do óbvio que a gente sempre fala, né? O óbvio não é tão óbvio, mas assim, por exemplo, você vender um livro, né? Ó, meu livro, gente, aqui, pegar o meu livro aqui, tudo bem, ele é de falar em público, mas qual que é a particularidade do livro? Qual que é o diferencial? Né? Então, quer dizer, o produto em si, ele existe algo a mais, porque assim, a gente vai pegar aqui, por exemplo, esse estúdio de podcast aqui, ó. Qual que é o diferencial que a gente tem nesse com o outro? Qual que é o diferencial dessa caneta? Então, a gente precisa entender que é o produto. E muitas vezes, eu posso vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Comecei a usar lente. Uhum. E aí eu fui numa farmácia comprar aquele líquido para lente. Tinha muito tempo que eu não usava lente, então eu já não sabia. E eu cheguei, a atendente falou, não, você tem que vir com pedido do médico. Como eu tinha muito tempo que eu não usava, então saí de lá sem comprar um produto de quase R$80, tá, gente? Que é o produto da lente. Mandei a mensagem pro meu médico. Ele falou, não, Cristiane, qualquer líquido, qualquer um. Né? De preferência tem uma marca tal que é melhorzinha, mas assim, não preocupa, qualquer líquido. Ou seja, aquela atendente, ela me respondeu algo sem saber. Sem saber. E aí aquilo ali me deixou um pouco até assustada, porque não foi uma qualquer farmácia. E aí você já passa a ter uma desconfiança, né, Cris? A credibilidade, né?
Porque assim, gente, você vai para comprar e aí, quer dizer, naquele momento ali você fala, meu Deus, como que... E aí, não é nem pelo que porque eu realmente eu não, até hoje eu nem estou usando a lente por causa disso, porque eu tô sem o líquido. Por causa justamente disso. Mas isso deixa você um pouco preocupado, por quê? Porque o produto, que é algo mais importante, até mais do que a abordagem, porque aquele é o produto. Porque geralmente, vamos Parece falar óbvio, assim, né? Mas não é. É o que você falou, Cris. O óbvio não é óbvio. Vamos falar assim, essa caneca, né, Cris? Você vai me vender essa caneca. Beleza. De que ele é feito, né? O porquê que essa caneca é o diferencial. Estuda o produto, é o que você falou que a gente pegou e fez. Deixa eu estudar, né, o que é o curso de oratória que na época a gente estava vendendo, né? Acho que as pessoas... Não sei, Cris, acho que essa geração mais nova, né, da minha para baixo... não para e senta e fala assim, não, peraí, deixa eu estudar o que eu estou vendendo. O que é o meu produto? O que é o diferencial que o meu produto agrega? O que meu produto pode resolver para, né, os clientes que vão comprar, para as pessoas? Porque geralmente quando você compra alguma coisa é porque você está com uma dor, né, Cris? Sim. Tem alguma dor ali que você quer resolver. Seja ela imediatista, seja ela algo mais profundo, né, Cris? Sim. Mas tudo existe. Alguma dor e alguma solução. E muitas vezes, eu falo por mim, Cris, eu sou um saco para comprar. Quem é bom vendedor não é bom para comprar, não. É bom, não, é exigente. Não é bom, é exigente para comprar. Quem é bom vendedor é exigente. Porque eu vou falar aqui do lugar que eu fui aqui em Arcos, não vou citar nome, viu, Cris? Aqui é um ovo, tá, gente? Então, fui em um certo lugar aqui em Arcos, sentei e passaram 20 minutos, Cris, foi um restaurante aqui de Arcos e não chegou ninguém para me atender. Meu Deus. E eu só observando, Cris, tinha uma pessoa fazendo o atendimento para servir a comida mesmo e 3 pessoas paradas no balcão lá no canto, Cris. E vi aquilo e falei, gente, né, tudo bem que eu sei que tem setores ali dentro, né, o responsável pelas mesas, outra para entregar bebida, outra para receber, mas nesse momento não tinha ninguém, Cris. 20 minutos eu falei, não tem condição de você ficar num lugar 20 minutos. E aí a hora que eu levantei para ir embora, Cris, veio alguém me recepcionar. Eu peguei e falei com a pessoa, eu falei assim, ó, tem 20 minutos que eu tô esperando, eu acho que faltou, né, uma gerência aí, uma gestão, não sei, acho que vocês têm que pensar melhor nisso. Beleza, Cris, quando eu voltei nesse lugar uma outra vez, agora tem o cara que é recepcionista, você chegou na porta, ele vem te atender. Ótimo. E tem o cara que ele serve a bebida, tem um cara que serve a comida e tem a pessoa que traz a conta pra você, que não é o mesmo garçom, viu, que tá te servindo. E o cara teve uma visão, não sei se foi só por minha causa, mas assim, foi a impressão que eu tive, né, que a partir do outro momento que eu cheguei lá, ele mudou todo o contexto de atendimento dele. Então teve uma análise bacana, porque se isso é muito importante, a pessoa teve um feedback e mudou, isso é ótimo, porque senão a mudança não é... O único caminho que tem é fechar, né? Porque o atendimento é uma venda, né, gente? É uma venda. Sim, existem os tipos de produtos, né? Existe o produto que ele é o produto que você vai buscar, né? Que o cliente vai procurar. Existe o produto que a empresa vai oferecer. E existe os dois ao mesmo tempo, né, Cris? Então, por exemplo, vamos falar do curso de oratória mesmo. É um produto que você tem que oferecer. E você tem que instigar o seu cliente e mostrar para ele o porquê. Sim. Só que você, como a professora, né, Cris, a instrutora do curso de oratória, você sabe passar isso muito bem para os seus clientes. Agora, o seu vendedor, talvez não, e você precisa mostrar isso para ele. Sim. E aí é onde entra essa parte de estudo do produto que a gente, né, desde o início estava falando. Do estudo, aí tem o treinamento, tem todo um processo aí, né? Justamente. Muito bem. O nosso tempo está terminando, passa muito rápido, né, gente? Mas aí, pra gente fechar, o que você falaria aí para as pessoas? Porque pelo jeito você ama vendas, né? Hoje você já respira gosto. Venda, né? O que você diz aí para quem está começando? Porque todo mundo, como eu disse, gente, todo mundo vende. Independente se você é empresário ou não. Se você
né, até mesmo no meu curso eu tenho uma parte lá que eu trabalho a venda do peixe, que a própria venda do peixe é você se vender, porque não tem como. Eu estou aqui agora nesse momento. Curso Cristiane, vocês têm que fazer um pitch de venda e apresentar, Exatamente. E eu ensino como fazer isso. Sim. E é importante, né, gente? Porque onde você vai, por exemplo, se você tá aqui a gente encontra com pessoas aqui no podcast. É um network. Você troca, né, troca cartão, você conversa e faz negócios. Sim. Então, esse momento é uma venda, é um momento de venda do peixe. Com certeza. Então, no caso aqui, as pessoas que falam, eu não vendo, porque eu escuto o tempo todo, eu detesto vender, eu não gosto, ou tá bom, eu preciso vender, mas o que eu faço para começar? Eu não sei. O que você diria para as pessoas? Cris, eu falo assim, acho que a gente pode pensar muito que, vamos falar do Google da vida. Dentro do Google, a gente tem tanto curso de graça. Vou ser mais específico. Comece pelo de graça, né? Vamos pelo Sebrae. Todo mundo conhece o Sebrae, sim, né? O Sebrae tem tanto curso para iniciação de atendimento e venda, Cris, que é de graça. Você vai acessar a plataforma, são algumas aulas que tem ali. Lógico que depois você vai especificar, vai pagar um curso melhor, mas se no início você não tiver condição, Cris, tem tudo hoje ali dentro de um instituto, né, que é o Sebrae, vamos falar assim, dentro de uma... É instituto, Cris? Não, né? É uma escola, né? Uma escola de formação, né? Vamos falar assim. E é tudo de graça. E é muito conteúdo, é um conteúdo muito rico, Cris. Então, eu acho que, assim, a pessoa que fala que não sabe, né, que não quer, é desculpa, Cris. Porque tem tudo. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a um Google, a um telefone, Cris. E tem muito conteúdo de graça aí para estudar. Sim. Então, começaria, estudando, com conhecimento, buscando conhecimento da venda propriamente. Claro que nem todo mundo às vezes vai ter a oportunidade de estudar primeiro, vai direto para a prática, mas eu acho que dá para andar junto, Cris. Sim, eu concordo. No dia, você pode ir ali à noite, né, vamos falar assim, se você trabalha no dia, à noite você vai ali no cursinho, entra ali, deixa eu ver o que eu fiz no meu dia, o que faz sentido com o que eu vou procurar de estudo. Sim. E aí você vai mesclando isso aí, conseguindo melhorar esse atendimento, essa venda, e até, né, se especializar nessa área de vendas, Cris. Tá, então, e eu vou acrescentar, né, trabalhar os comportamentos que agregam a venda. Né? É pra fechar com chave de ouro, né, Cris? Gente, eu vou firmar de novo. Faz o curso de oratória com comunicação. Mesmo que não seja comigo, mas faça comigo. De preferência com a Cris, eu sou suspeita a falar porque eu sou aluno, né, Cris? Com o método Coach Communication, que é bem interessante. Acredito sim que o estudo em vendas e o curso de comunicação, Coach Communication mesmo, Cris, que é o seu produto, né? Ele faz total sentido. Para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com comunicação e para quem trabalha em todos os setores, viu, gente? Que ele tira o bloqueio, na verdade, porque a gente, né, a gente tem a gente cresce com bloqueios. Quando eu comecei falando da questão do bloqueio da venda, eu lembrei de um dos bloqueios de uma aluna minha. Ela lembrou num dos cursos que ela escondia dos vendedores de livro. A avó dela ela morava com a avó, e aí chegavam os vendedores antigamente, vendendo a Barça. Eu lembro. E aí o povo, as pessoas falavam assim, se for vendedor de livro, você esconde. Olha só, por medo de dizer não. Por medo de dizer não. Aí eu lembro que ela escondia. E aí ela falou que colocou aquilo na cabeça dela, que ela detestava a venda. Só que ela descobriu que ela não detestava, ela é autônoma, ela precisava vender o produto dela. Aí no dia que ela fez o curso, ela falou, gente, não é que não tem nada a ver, não é que eu não gosto de venda, é que eu acabei de lembrar que a minha avó, mandava a gente esconder. A gente escondia. Aí ela sempre falava, nossa, o vendedor de livro tá chegando. Vendedor de Barça. Na hora que chegar, vocês escondem, porque a gente não pode falar não, né? Tinha aquela coisa ali de medo de falar não. E aí, quando ela chegou no curso, ela falou, gente, eu posso falar do meu produto. Porque ela falava que quando ela ia falar um preço de um orçamento, que ela é dentista, ela tinha medo de falar. E eu falava, gente, é normal. Sim. Quer dizer, a pessoa vai ali, ela vai tratar da boca dela, vai tratar de todos ali, de tudo, e você vai dar a troca. O que é? O dinheiro é a troca. A venda é isso. A venda é essa. A venda é uma troca. É a troca. Sim. E aí foi aí, então, que ela descobriu. Então, do Coach Communication, a pessoa vai descobrir qual que é o bloqueio, e a gente vai trabalhar bloqueio, comportamento e técnica.
Mas, né, voltando aí, quer dizer, existe crenças ali que você precisa trabalhar. É ali que você trabalha, Trabalha, na verdade, esse né, ponto. Cris? E você descobre que, por exemplo, no caso dela, ela é autônoma, né? Ela precisa de vender. Ela Precisa viu vender. que, na verdade, ela não tem problema com venda, né? Exatamente. E aí ela desbloqueou isso. E com Isso. certeza hoje deve estar fazendo maravilhosas vendas, né? E aí, sabe o que acontece? Na hora que a pessoa tem esses bloqueios, na hora que ela vai falar, se ela tem esse bloqueio, a voz sai trêmula. Porque ela, automaticamente, na hora que ela fala o preço, ela fica achando ruim de falar. Por exemplo, a fase assim, né, Cris? Qual o valor que deu? Deu 3 mil e alguma coisa. Fala baixo. Isso. Aí a pessoa fala, quanto? O quê? Aí a pessoa acha caro. Por quê? Porque ela mesma tá achando. Ela transmitiu isso, né, Cris? isso. Então, quer dizer, isso é algo que é ruim. Mas os comportamentos que é trabalhados ali dentro do Coach Communication muda a gente. Ai, que bom, Muda fico mesmo, muito viu, feliz que você tenha mudado, que tenha dado certo, né? E aí, nós vamos deixar aqui nós vamos, né, te marcar, mas coloque aí, fala aí, faz o pitch aí. Vamos lá, faz o pitch aí da sua empresa aí, vamos lá. Vamos lá, gente. Bom, a minha empresa é a Que Converte. Hoje a gente trabalha com a gestão de marketing terceirizados para empresas, Cris. Daquela junção que eu te contei, que a gente ia fazer entre eu e o Daniel. Então, hoje nós operamos a gestão de marketing. O que é isso? Geralmente uma empresa tem que ter, Cris, um setor de uma agência, né, para fazer o marketing, tem que ter uma pessoa ali para fazer essa interlocução de aprovar post, ler copy, né, traçar uma estratégia, quem que é seu público, fazer todo a análise SWOT, né, que eles falam, para onde que você vai e tal. Então, hoje nós fazemos isso, Cris, e nós entregamos esse plano de ação, e dependendo se a pessoa quiser adicional, nós também fazemos esse plano de ação ali dentro, Cris. Então, em resumo, a Que Converte hoje é uma gestão de marketing terceirizado para as empresas. Então, hoje você vende, quer dizer, ele saiu da venda direta, né, da venda consultiva e está com o próprio negócio. Sim. Tá vendo, gente? Ó, então hoje ele mesmo se vende, né? Parabéns, é isso aí, Augusto. Muito obrigado, Cris. Então é isso. Então, a mensagem final é, então, fazer o curso de oratória e o que mais? Pode dar mais um? A mensagem final, vamos lá. Nós já falamos 2 vezes. Fazer o curso de oratória e se for especializar em vendas e não puder pagar algum curso de vendas, busca ali pelo Google, Sebrae. Se vira nos 30. Se vira nos 30 aí que vocês acham muito conteúdo de graça e que agrega muito, Cris. Isso não é desculpa, né? Não é desculpa. Muito bom. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço pelo convite, adorei muito o convite. Obrigado. Isso aí, gratidão. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. É isso.